Bom dia, amados irmãos, a paz seja convosco. Bom, estamos aqui mais um dia, né? Graças a Deus, para aprender mais de Deus. Pois a Bíblia mesmo nos ensina, né? Errais por não conhecer a palavra nem o poder de Deus. Então é importante a gente estar lendo a Bíblia todos os dias, pelo menos um capítulo. Por isso que eu tenho trazido aqui pelo menos, né, um vídeo ou uma live todo dia. Tem algum dia que a gente acaba não trazendo, mas eu ainda assim, aqui no meu secreto, eu leio a Bíblia. É importante você levar isso para a sua vida também. Eu tenho certeza que coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. Hoje a gente vai dar continuidade aqui, né, na leitura do livro de Jeremias, capítulo 36. O rolo de Jeremias é lido no templo, né? Mas antes vamos estar orando para que Deus possa abençoar esse momento. Amém? Senhor Deus e maravilhoso Pai, soberano e santo dos santos é o Senhor. Diante da tua gloriosa presença, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecemos, Pai, por este dia abençoado que nos concedeu, pelo pão, pelo Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem suprido a nós até agora, com a vida, com o fôlego, com o ar que respiramos. E convidamos a Ti, ó Pai, para este momento da leitura, que o Senhor possa abençoar cada vida que se atenta a ouvir da Tua palavra neste momento. Abra o nosso coração, a nossa mente, Senhor, e nos dê sabedoria, discernimento e entendimento, para que possamos nos revestir com a armadura espiritual do Senhor, da Tua palavra. Abençoe este momento e seja conosco, nos ensina e nos capacita para as tuas obras, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos ler com calma, porque é um capítulo que tem bastante coisa para a gente estar vendo aqui. E também, eu creio que vou estar lendo também aqui depois um pouco da explicação sobre alguns versículos que eu achei interessante. Um título que eu li aqui, onde está a explicação. Depois eu quero estar lendo, porque eu fiquei curioso. Como eu não li ainda esse livro, a gente está lendo aqui junto, todos os dias. Então, eu também estou recebendo e aprendendo, junto com vocês. Amém? Nos diz assim: sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu, Baruque, da boca de Jeremias, no rolo de um livro, todas as palavras do Senhor, que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, leia as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm das suas cidades, as leiras. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira do furor e o furor que o Senhor tem expressado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. E aconteceu, no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá,
no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba. Cadê? Perdi aqui. No átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo, e ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali, assentados, a saber, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Acbor, de Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Macaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, para lhe dizer: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e leu aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros, e disseram a Baruque: sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu, com tinta, a escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. O rei destrói o rolo. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, lendo Jeude, lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Elnatã e Delaías e Gemarias tivessem rogado ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, e a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, e presdessem, a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Prendessem, Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo
e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoiaquim, rei de Judá. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele? Dizendo: certamente virá o rei de Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoiaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e a geada da noite. E castigarei a sua iniquidade nele e na sua descendência e nos seus servos, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que lhes tenho falado e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu-o a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro de Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Amém? Meus irmãos. Vemos que o negócio não ficou bom aqui, né? Bom, eu quero estar lendo aqui o que eu disse que me chamou a atenção pelo título da explicação, que é: não enganeis as vossas almas. Jeremias reafirma tudo o que já havia sido pregado sobre a supremacia babilônica na invasão de Jerusalém. Ousadamente, ele proclamou a mensagem de Deus, embora ela fosse dura e lhe acrescentasse ainda mais impopularidade. O profeta era resoluto em suas palavras, porque sabia que naquela condição espiritual deplorável na qual o povo se encontrava, não adiantava alimentar esperanças de livramento. Quando não se obedecesse à palavra, não existia a mínima possibilidade de prevalecer diante das lutas da vida. Mesmo que se ouçam palavras consoladoras ou animadoras que provocam bem-estar, toda expectativa de alívio é vã e enganosa. Por isso, não são poucos os que morrem esperando e nada vem senão problemas. Olha que palavra. Importante a gente aprender que a Bíblia, ela não é só para amaciar o nosso ego, não. Não é só para fazer carinho, não, e falar que eu tenho promessas, eu vou vencer tudo, né? Óbvio que Deus tem o melhor para nós, isso está na Bíblia, né? Mas só que a gente, irmãos, eu tenho falado isso, a gente tem olhado para a palavra de Deus e tem guardado, tem retido somente o que agrada aos nossos ouvidos. Assim como Deus diz, né? Em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes a gente nota somente a parte B, né? As demais coisas lhe serão acrescentadas. Então eu fico esperando o quê? Receber. Eu busco para receber. Mas o que Deus diz aqui é mais forte, mais profundo que isso. Ele não está dizendo que é para você buscar, para você receber. É se você buscar, você vai receber. Tem diferença. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Busca a primeira palavra do Senhor, a presença do Senhor, e seja justo como Ele é. E você receberá. Deus não vai deixar faltar o pão. Deus não vai deixar faltar saúde, né? As vestes.
assim eu posso dizer. Deus sabe todas as coisas. Mas a gente se atenta sempre, dependendo do versículo, a parte A ou a parte B, e ignora a parte que nos exorta a fazer algo ou a obedecer a Deus. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada vírgula tem poder. Porque é a palavra de Deus. Os profetas foram usados pelo Espírito Santo para escrever essas escrituras. Mas foi Deus que colocou no seu coração a palavra. Então a gente tem que parar de escolher versículos. Eu penso comigo se esta carta, esse livro que Jeremias escreveu, fosse falando que o rei iria prosperar, iria ter inúmeras vitórias, iria receber o melhor de Deus, não ia lhe faltar nada. Ao invés dele lançar no fogo, era mais fácil ele colocar em um lugar de destaque na sua casa, para que todos pudessem ver o que Deus ali iria fazer na vida dele. Mas como era uma palavra de exortação, para que se endireitassem, ele não gostou. Quantas vezes na nossa vida a gente é assim? Às vezes ouvimos a palavra de Deus, sabemos que Deus está falando conosco para nos consertar, e achamos ruim. Eu não vou mais na igreja, não. O pastor está pegando muito no pé por causa de dízimo. Não é de dízimo que eu quero dizer aqui, é que você entenda o tipo de palavra. Amém? Então, ele não sabe da minha vida, talvez eu não consiga, eu estou desempregado, mas eu estou sentindo que a palavra está sendo para mim. Não é assim que você tem que carregar. Né? A palavra tem que ser entendida. Se não é para você, não guarde. Ele está exortando muito, está falando, só está batendo, a palavra está forte. Mas guarde no seu coração, para que no momento em que você pensar em cair, você lembra daquela palavra que o pastor te disse. Mesmo que você já estava firme, a palavra não foi para você. Mas guarda no teu coração, a palavra ela tem que ser guardada. Eu me lembro que o pastor havia dito, tem que tomar cuidado para não cair na prostituição, tem que tomar cuidado com o adultério. Verdade. A palavra de Deus nos ensina, nos diz isso. Aquele que pensa que está firme, que está de pé, cuide para que não caia. Então é importante a gente receber toda a palavra. Não somente escolher versículos. Né? E eu tenho certeza que Deus fala com todos nós. Em toda a palavra dele. Isso é importante a gente entender. A palavra de hoje é essa. Amanhã a gente dá continuidade no capítulo 37. Tá certo? Vamos permanecer todos os dias aprendendo mais de Deus, aprendendo sobre as histórias, né, que aconteceram, para trazer para a nossa vida como viver com Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Volta para Jesus, você que está afastado, né? Porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim disse Jesus, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Importante a gente dar direção à nossa alma. Ele não te obriga. Você tem um livre hábito. Porém, ele é justo. Aquilo que você planta, você também colhe. Se você não serve a Jesus, aceita hoje a seguir, a servi-lo, para que a sua alma seja salva, porque somente Ele, somente Jesus Cristo, é o mediador entre os homens e Deus.
Somente Ele pode nos dar a salvação, para que um dia estejamos diante de Deus e ali possamos ouvir que o nosso nome está no livro da vida. Amém? Aceite a Cristo e volte para Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.